Fala galera, bom dia. Vamos aí começar a segunda videoaula aí pra gente continuar nosso conteúdo. Seguinte, mesma coisa que semana passada. Dá um pause aí, pega o livro, marcador de texto, o lápis, página 48, idade e sexo, falou? Dá o pausezinho, pega lá seu material pra gente não perder tempo. Valeu. Então vamos lá. Galera, o que ocorre? Semana passada nós começamos a ver aspectos gerais da população brasileira. O início do livro, desse livro de sétimo ano, ele é bem pesado, tá? Fala de muitas taxas, muitas estatísticas, etc. Aí semana passada nós conversamos sobre o que era a população total, né? Que a população absoluta é a população total, é a quantidade de habitantes total de um determinado país, tá? Aí depois falamos de densidade demográfica, que pega essa população total e divide pelo território, não é isso? Falamos sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade e sobre crescimento natural. O que é crescimento natural vegetativo? Pega a quantidade da taxa de natalidade e diminui da taxa de mortalidade. Esse crescimento pode ser positivo ou negativo, não é isso? E terminamos falando de taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher, onde a gente está vendo que a população brasileira continua crescendo, mas de uma maneira mais devagar, falou? E hoje a gente começa falando com idade e sexo, que é aquele gráfico da pirâmide etária que eu falei para vocês na semana passada, não é isso? Então vamos lá, olha só. Sublinha aí, ó. Pirâmide etária, página 48, tá? Idade e sexo lá embaixo, tá? Tá lá. Pirâmide etária é um gráfico que representa as quantidades de população masculina e feminina por faixa de idade. Então isso aqui é uma pirâmide etária, tá vendo? De um lado você tem a quantidade de mulheres, tá? Do outro lado você tem a quantidade de homens, tá bom? No meio, as idades, por exemplo, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, tá vendo? Né? E aqui quanto a quantidade, tá? Se vocês repararem, quando nasce é mais ou menos a mesma coisa, com o passar do tempo, as mulheres tendem a ser mais numerosas que os homens, não é isso? Aqui no Brasil está ocorrendo um pouquinho o inverso, né? Mas é comum a mulher ela ficar a expectativa de vida ser mais elevada que a do homem, falou? Então é esse gráfico aqui que a gente vai começar a estudar agora, falou? Vamos lá. Aí tá certo. Por isso também é denominada de pirâmide das idades. O formato da pirâmide etária nos revela alguns aspectos sobre a população de um país. O que ocorre, gente? Só de olhar a pirâmide, a gente já vai conseguir entender se ela é de um país desenvolvido ou se ela é de um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, tá? Quais são as características básicas? De um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, a base da pirâmide ela é larga, né? Porque nasce muita criança, tá nascendo muita gente. E conforme os anos vão passando, ela vai estreitando, ela vai diminuindo. E o topo, ele é pequenininho. Por que o topo é pequenininho? Porque a expectativa de vida é pequena. Quer dizer, nasce muita gente, mas com o passar dos tempos, dos anos, as pessoas vão morrendo e poucas chegam à idade adulta. Isso é característica do quê? Por que é país subdesenvolvido e desenvolvimento? Porque falta saneamento básico, faltam hospitais, faltam médicos, etc. Né? Então isso aí a gente já sabe. Qual, professor, qual é essa pirâmide? É essa aqui. Olha lá, tá vendo? Nasce muita criança, olha a outra comparada embaixo. Ó. Essa aqui é a base, né? A parte de baixo. Olha a comparação dessa pirâmide com essa. Né? Então, assim, essa aqui nasce muita gente e olha o topo como é que é estreitinho. Né? Significa que também há mortes de muitas pessoas. Agora, compara com essa, olha só. Olha a base dessa, como ela já é menor, ou seja, o nascimento é pequeno. Olha como é que o topo já não é tão estreito quanto em cima. Isso significa que nos países desenvolvidos, os aspectos sociais, como a saúde, o atendimento médico, o saneamento básico e etc., funciona, porque chega um número muito elevado de idosos, falou? Então, o primeiro ponto que a gente está estudando é essa aqui, ó, tá? Base larga, topo estreito, tá bom? Que é o que a gente está vendo na primeira página lá. Vamos lá, vamos voltar. Aí o cara fala assim, ó, olha o que a gente sublinhou só para a gente marcar aí legal, olha só. Uma base larga indica um número elevado de jovens, enquanto o topo estreito indica pequena quantidade de idosos, revelando baixa expectativa de vida. Quem não sublinhou, sublinha essa parte, que é o que a gente comentou agora. Segunda coluna, sublinha aí, ó.
também denominada esperança de vida ao nascer. A expectativa de vida corresponde a quantos anos, em média, as pessoas viverão. A expectativa de vida já é uma outra taxa que a gente está vendo. Ela diz quantos anos, em média, soma lá tudo, divide pela quantidade de pessoas, a idade das pessoas divide por todo mundo. A gente tem, em média, quanto país uma pessoa sobrevive, tá? Por exemplo, a média do Brasil, se eu não me engano, já é em torno de 70 e poucos anos, 72, alguma coisa assim. Deixa eu ver se é isso. Tá aqui assim, ó. Se forem mantidas as condições do momento que a previsão foi realizada, ó, em 40, a esperança de vida de um brasileiro era de 41 anos. Ou seja, em 1940, o cara vivia em média 41 anos. Eu tô com 40 e pouquinho, quer dizer, eu já tinha passado da expectativa de vida. Olha que doideira, né? Aí olha hoje, em 2015 é de 75 e em 2020 ela vai crescer mais um pouquinho, vai para 76. Se a gente for comparar com os países desenvolvidos, até que a gente está começando a chegar numa estabilidade boa. Os países desenvolvidos têm em média 81, 82 anos, a gente já vai chegar em 2020, esse ano, com 76,7, segundo as informações do IBGE que vão sair esse ano, se Deus quiser. Né? Vira a página aí, ó. Envelhecimento da população. O cara bota, ó. Sublinha, ó. A pirâmide etária brasileira de 80 tem a base larga, o que indica taxa de natalidade elevada. Já falamos isso, né? Ela tem a base larga porque nasce muita gente, a taxa de natalidade é grande, né? Vamos lá, continuando. O topo estreito mostra pequeno número de idosos, indicando que mais condições de saúde pública mantinha baixa expectativa de vida. Essa pirâmide, então, retrata um país jovem, olha lá, tá vendo? Base larga, topo estreito, fala que é um país jovem. Por que é um país jovem? Porque a maior parte da sua população está de 0 aos 18 anos. Né? Então é um país, tá vendo? Que quando vai chegando a média dos adultos, ela já vai caindo bastante, idoso praticamente inexiste, tá bom? Vamos lá, parágrafo de baixo. Ó. Pode sublinhar. A pirâmide etária de 2020, desse ano, aponta para um país maduro, olha lá. Isto é, com predomínio de adultos na faixa dos 20 a 59 anos. Os países maduros geralmente apresentam expressivo desenvolvimento econômico, uma vez que grande parte de seus habitantes se encontra na faixa etária da população economicamente ativa. O Brasil já está ficando nesse estilo aqui. Lembra da última aula que a gente falou? A taxa de fertilidade da mulher do Brasil está diminuindo, porque a mulher entrou no mercado de trabalho, o uso de contraceptivos e planejamento familiar. Então a gente está tendo menos filho por mulher. Como é que a base é pequenininha? Então significa que está nascendo menos gente. Olha como é que o meio já é mais bojudo, né? Significa o quê? Tem mais adultos, tá? E o topo está ficando já mais legalzinho, né? Significa que os idosos estão vivendo mais tempo, por isso que a nossa expectativa de vida está aumentando. Isso é muito bom. Por que é muito bom? Geralmente, quando nós temos um país maduro, significa que nós temos mais pessoas aptas a trabalhar, que é isso que o texto está colocando. Grande parte dos seus habitantes se encontra na faixa etária da população economicamente ativa. Significa o quê? Você tem a maior parte da população brasileira de adultos, então a galera está trabalhando. Então, se está trabalhando, está produzindo, está pagando imposto, uma coisa leva a outra. Né? Então, assim, é um momento do Brasil que a gente poderia estar aproveitando melhor se não fosse esse caso aí dessa pandemia, etc. Mas é um período que a gente vai viver ainda durante um bom tempo, mas que também chega ao final, né? A gente vai vendo o que ocorre nos países da Europa, onde a população de idosos é muito grande e eles estão sofrendo bastante com falta de trabalhadores. Olha como é que eles sofreram muito aí com o problema do coronavírus, que afeta principalmente os idosos. Por isso o grande número de mortes também na Itália, né? Que é uma população já também envelhecida, vocês estão entendendo? Então, ao mesmo tempo, a gente começa a ter que pensar as duas vezes isso. O gato tá arranhando o negócio aqui no meu sofá, né? Mas vamos lá, parágrafo de baixo aí, ó, sublinha. No mesmo parágrafo, tá assim, ó. Portanto, gera riqueza. Por outro lado, sublinha, esses países têm como desafio manter boas condições de vida para os idosos, que representam grande parcela da população. Então, por outro lado também, a gente tem que fazer uma estrutura, desculpa gente, na qual os idosos também se sintam bem dentro dessa situação, né? Parágrafo de baixo, ó, vamos terminar. Pode sublinhar. Como consequência da baixa natalidade, em alguns anos poderá faltar profissionais no mercado de trabalho, que poderá comprometer a previdência social, que garante o pagamento de aposentadorias e benefícios. O que ocorre? Foi isso que eu comentei com vocês agora. Com o passar do tempo, essa população que é madura do Brasil vai se tornar idoso. É isso? Mas isso daqui a um tempinho.
tá? Então vai começar a faltar pessoas para idade produtiva, porque são justamente as pessoas em idade produtiva com seus impostos, pagando carnezinho do INSS, etc., que garante o recebimento da aposentadoria do pessoal que é idoso atualmente, dos benefícios como auxílio-doença, salário maternidade, essas coisas assim. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma situação boa, no qual o Brasil poderia crescer economicamente muito, por causa da sua população ser a maioria de adultos, mas, em contrapartida, com o passar do tempo, a nossa população se tornará mais idosa. Então, a gente precisa recorrer de novo, né, com que a fertilidade aumente um pouquinho, para que possamos manter a população de adultos sempre, ela não ficar muito extensa, tá bom?